alguns anos para me render a mini contratos. Eu focava muito em ações, né? Só que, para você ganhar dinheiro com operações especulativas em ações, você tinha que ter aí um custo elevado. Daqui a pouco eu vou explicar as vantagens. E aos poucos, ao longo aí dos últimos 6, 7 anos, eu fui me rendendo a mini contratos, que tem essa versão mini desde 2002, web trading, né? Daí que vem a letra W, que você consegue operar muito menor a quantidade. Para você operar um contrato cheio, que eu já vou explicar o que é índice, o que é dólar, você tem que operar o equivalente a 25 vezes. Por quê? Porque o mini contrato ele é equivalente a 20% do cheio, 0,2. No entanto, você pode operar de 1 em 1. Já o contrato cheio, você opera de 5 em 5. Tá? São 3 letras. Por um mini índice é o IN. Para o dólar é o WBO. Nos gráficos, né, você tendo o Profit Chart, por exemplo, você consegue utilizar a letra FUT para visualização. Então, no começo, o mais importante não é a operação, concordam? No começo, o mais importante é entender o comportamento e pegar jeito aos poucos, com calma. Então, não quero decorar ainda as letras do vencimento, que letra G, letra J, letra E, letra Q, letra V, letra Z. Então, você, em vez de colocar o WINJ16, por exemplo, o WINM16, o WINV16, você usa a sigla FUT, que já é o gráfico perpétuo aí de todos os vencimentos para você acompanhar graficamente. Então, facilita muito, até porque põe na cabeça que o importante no início não é operar, e sim entender o comportamento do índice, do dólar, e isso é o mais importante, tá? Mas com o tempo você vai perceber que é muito fácil. O índice é o principal índice da nossa bolsa. O Ibovespa, criado na década de 60, compõe mais de 60 ações. E na versão futuro, você tem aí uma média das ações, onde você pode comprar para ganhar com a alta, vender para ganhar com a queda. E na versão mini contrato, como eu estava dizendo, ficou muito acessível, realmente muito acessível. Já é um mercado muito alavancado. Notem que o dólar tem vencimento todos os meses, na virada de cada mês. Notaram também que o índice, meses pares, mês 2, fevereiro, mês 4, abril, mês 6, junho. Então, há uma diferença dos códigos, porque todo mês muda o dólar. No índice, meses pares, isso é importante. E a data também é importante. Enquanto o dólar vence na virada de cada mês, o índice ele vence nas quartas-feiras mais próximas do dia 15, sendo meses pares, tá? Pessoal, eu vou contar as vantagens e eu vou explicar para vocês por que eu mesmo me rendi aos mini contratos e por que estão tão populares, acessível a qualquer um. Pessoal, por exemplo, na Rico, né? Mas é aí um consenso. Para você conseguir operar um contratinho do índice, o mini índice, quanto mais ou menos tem que ter em conta? R$90, R$100, você já opera um mini contrato, tá? R$150, você já opera um mini dólar. R$90 um mini índice, 150 um mini dólar. Ou seja, é extremamente alavancado. Você tem que ir com muita calma e operar aos poucos. Eu vou citar as vantagens, vou citar as desvantagens e como operar sob a ótica de quando comprar, quando vender para lucrar, tá? Eu vou sim, ao longo agora dessa apresentação, passar a vocês as minhas técnicas de operação, tá? Então tem uma pergunta já aí sendo enviada. Leandro, é possível operar no mini índice? Com certeza, tá? Com certeza é possível operar no mini índice. Mas se for a pergunta sobre a sigla, essa sigla FUT é para você visualizar.
Importante você colocar a sigla correta. Mas se você já tem capacidade de saber quando comprar e quando vender, com certeza nesse momento você já conseguiu decorar essas siglas ou no mínimo ter uma colinha, concordam? Concordam, pessoal? Tranquilo? Então vamos seguir. Aliás, esse material, esses slides no final, eu vou explicar como que vocês podem receber. Vocês entendem diferentes estratégias? Posição longa, que é o Position Trade, Buy and Hold. Posição mais curta, alguns dias ou poucas semanas, é o Swing Trade. No mesmo dia, a operação intradiária é o Day Trade. E o pouco lucro em pouco tempo, né, aquelas operações mais curtas, que tem a denominação de Scalper Trade. Pessoal, hoje eu comentei que neste momento, atualmente, mini contratos estão muito populares. Agora, em qual dessas 4 estratégias, ou em quais dessas estratégias que se enquadram as operações em mini contratos? Ó, o Rafael falou que tem medo de operar alavancado. Super correto. Tem que ir com calma. Eu já falei em poucos minutos, várias vezes, sem pressa, com calma, opera pequeno, treina, olha o fute para entender quando comprar, quando vender. Depois pense em boletar, tá? Então, vocês têm razão. A gente enquadra aqui operação no mesmo dia, operação aqui no mesmo dia, ou até mais curtinha. Então, o que eu tenho falado que a margem está reduzida e tem se popularizado é a operação de day trade. Se você for se posicionar no mini índice ou no mini dólar, na minha opinião, já é muito mais agressivo. Você tem que saber o que você está fazendo. A margem fica muito mais elevada, você tem aí a ocorrência de ajuste diário. Se você não tem disciplina do stop, você pode quebrar. Então, que fique muito claro que o evento de hoje, essa palestra, eu tenho total foco a vocês, day trade e scalper, ok? Tranquilo, pessoal? Eu estou vendo bastante perguntas. Eu vou segurar um pouquinho as perguntas para a gente conseguir andar com o conteúdo, mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou olhando as perguntas que vocês têm colocado, estou separando, estou anotando algumas importantes, né? Dúvidas aí da pontuação, porque toda terça vai ser o espaço da Rico junto à Nelógica, então se preparem que a gente vai estender ainda muito mais ao que ficar faltando, tá bom? Ó, para quem está com dúvidas aí de como enxergar a tela, dá um refresh, um F5, mas também o pessoal aí está dando uma assistência. Vamos lá, pessoal. Então, o foco é day trade, no máximo aí o scalper não é para se posicionar. Então, se o foco é day trade, focando o day trade, um conceito que eu falo todos os dias ao vivo, lá no ponto a ponto na Rico, é que uma grande mudança, a chavinha para você parar de ser perdedor e passar a ser vencedor, é quando você vira um sniper. Ainda mais em mini contratos, como mini índice, mini dólar. Por quê? Mercados extremamente alavancados. Se você se perde, para você quebrar é muito fácil. Então, mais ainda é importante que você seja um sniper. Tá? Se você for Rambo, vira swing trade então. Porque Rambo no day trade, com certeza vai morrer. Tá? Vai quebrar. Então, pessoal, sniper total. Se você não tem disciplina, frieza e paciência de um sniper, não vai ser trader em mini contratos. Reconheça o seu perfil e não pratique autossabotagem. Tá? Vou falar um pouquinho mais de autossabotagem mais à frente aqui da apresentação. Como eu já falei, day trade com papel é interessante. Era o que eu mais gostava. Vale, Petro e Itaú, na minha opinião, tem liquidez para operações de day trade. No entanto, muitas vantagens em mini contratos. Só por cima,
5 motivos principais. Vamos lá, vocês concordam? Primeiro, baixo valor para operar. A margem, que é o valor que você tem que ter em conta. É extremamente alavancado, então você pode deixar o restante do teu capital em renda fixa rendendo juros. Para você operar, mesmo de forma alavancada, você tem que ter lá 50, 100 mil reais em papel para te dar um bom retorno. Em mini contrato, com R$ 1.000, você já opera 10 contratos do mini índice, 6 contratos do mini dólar. Então você não precisa de muito capital. Nos últimos anos, o gráfico ficou com muita liquidez. Na minha opinião, operar mini índice, operar mini dólar é bem técnico. Eu gosto muito de gráfico de 1 minuto, eu vou explicar o porquê. E é bem importante, tá? É bem importante. Então, vamos lá. Baixa margem, gráfico interessante com muita liquidez. O custo operacional tem caído. Pô, Leandro, mas você já falou é a margem. Não, margem não é custo operacional. Margem é mínimo financeiro para você operar. O custo operacional, por exemplo, a corretagem que a corretora te cobra, tem caído muito. Na própria Rico, você consegue negociação aí até 26 centavos. É bem reduzida, pessoal. É bem reduzida, tá? Outro fator importante. Leilão. Papéis de menor liquidez tem leilão toda hora. E pode pular teu stop de day trade, deixa gaps intradiários durante o pregão. Já no mini índice, no mini dólar, até pode ocorrer leilão, mas tem menores pulos, concordam? E por o mini índice representar uma cesta de ações, então chance de manipulação e chance de leilão que pula muito o teu preço são menores. Pessoal, vocês que estão aí me ouvindo, eu sei que tem muitos que estão nos ouvindo que tem um nível extremamente avançado, né? O pessoal da Neológica aí, realmente o público da Neológica são clientes bem aí avançados, exigentes. Desses 5 motivos, alguém concorda pelo menos em um deles? Esses são os motivos que eu entendo que tem se popularizado os mini contratos. Ótimo, então o pessoal está em linha aqui comigo. Qualquer coisa, gritem, tá? Qualquer coisa, gritem aqui com a gente. Seguindo aqui, pessoal, o que é isso aí na tela? Alguém tem alguma sugestão, alguma opinião? O que seria isso na tela aí para vocês? Quem nunca me acompanhou no ponto a ponto não sabe, mas eu tenho a fama de ser aí um ótimo desenhista, tá? Parece que a galera não está conseguindo reconhecer aí tão facilmente. Mas eu tenho sim a fama de ser um excelente desenhista. Não, não é um sapo verde, tá? Não, não é um sapo. É um carro. É um carro. O verde é o carro. O vermelho, o que é? Acreditem, é um automóvel. O que é o verde? É uma carretinha, um reboque. Vocês perceberam que a carreta, o reboque, está presa ao carro por um elástico amarelo? Pessoal, quem puder ajudar o amigo que não está enxergando aí o chat, ele mandou uma pergunta e não consegue me ver as perguntas. Acho que só eu vejo as perguntas, não tenho certeza. Tá? Leandro, eu até ia mandar uma mensagem para todo mundo, mas só deixar mais claro. O chat ele é fechado, viu, pessoal? Então, os únicos que têm acesso ao que vocês mandam sou eu e o Leandro. Assim a gente consegue ter foco no conteúdo, né? A gente consegue ali deixar o webinar fluir melhor. Então, só nós dois, Leandro, que tem acesso aqui às perguntas, tá bom? Não é tão bom, mas tem um lado bom, viu? O pessoal não está enxergando os xingamentos quanto a uma palestra. Não, brincadeira, não tem xingamento nenhum, mas eu concordo, eu acho que faz fluir melhor, né, a palestra. Então, vamos lá. Então, pessoal, como é uma apresentação rápida, realmente eu estou de acordo
que a galera não consegue ver as questões, tá? Mas aí eu vou falando para vocês aí o que a galera tá perguntando, tá bom? Então, realmente vocês não têm acesso ao vivo. Tem o chat de interação que a gente faz lá na Rico, que é eu o dia todo. Aqui como é mais rápido, então vamos seguir aqui. O som não está tão bom, eu prometo na próxima apresentação trocar o microfone, ok? Então vamos lá. Se você estivesse numa ponte, olhando esse automóvel na estrada, você teria aí a expectativa que esse carro teria um traçado nas curvas de uma pista para outra, tangenciando, sem acostamento? Sim, né? Sim. Então o carro está indo pelo acostamento, sem entrar na grama de um lado e sem entrar na grama de outro. Percebam, ó, que tem grama de um lado e tem grama do outro. O desenho está perfeito. No entanto, a carreta segue o carro, mas nas curvas ela está escapando para os dois lados onde tem grama. Então você vê que numa curva para a direita a carreta vem para cá, na curva para a esquerda a carreta vem para cá, o carro puxa a carreta. Mas como ela está presa a um elástico, então aqui é um ponto muito importante, pessoal. No dólar não se encontra tanta liquidez na sua versão mini contratos. Versão mini contratos do índice tem muita liquidez, a carreta é presa ao carro por uma barra de ferro. Já no dólar, o dólar é o carro verde, é o sapão, e a carreta é o mini dólar. Então, na hora de olhar os gráficos, vocês têm que ver o gráfico do carro ou da carreta? Tem que olhar o gráfico do carro, pessoal. A carreta, ela dá falsos sinais, mas segue o carro. O carro é o dólar cheio. Então, antes de eu mostrar os gráficos, de mostrar quando que eu compro, quando que eu vendo, faz sentido a vocês, sim ou não? Alguém já opera dólar e percebeu que no dólar tem que estar mais atento ao gráfico do cheio? E se for operar o mini dólar, opere a mercado mini dólar olhando o gráfico do dólar cheio para evitar falsas entradas, falsas saídas. Alguém faz isso ou não? Ótimo, tá? Então, queria justamente deixar essa observação que, na minha opinião, é extremamente importante. Vamos lá, periodicidade. Eu uso muito 1 minuto. Por quê? Porque figuras como esse W, esse M, esse topo duplo, você não vê nos 15. Aqui você viu no 1 minuto, o W e o M, tá? Outra observação de horários, cuidado com a hora de almoço. Só que no horário de verão, muda tudo, né? A abertura lá fora passa a ser 12h30, então a gente tem que puxar um pouquinho para a direita todos esses sinais, verde, vermelho, amarelo e verde. Quando que eu mais gosto? Fora do nosso horário de verão, que é o maior tempo do ano. Então, de março até outubro, novembro, você opera muito bem das 10, 10h30 até meio-dia, e depois às 3, 3h30 também tem ótimos sinais, tá? E agora bagunça um pouco, porque nós entramos no horário de verão, os Estados Unidos sai do horário de verão e dá um descolamento com a abertura de Nova York, tá bom? Ó, o pessoal gostou da analogia? Eu faço direto, né? Todas as manhãs eu faço aulas ao vivo no ponto a ponto dentro da Rico, que é um programa gratuito aí para quem opera ações e índice dólar para day trade e swing trade. Então, eu me acostumei a fazer analogias para trazer ao cotidiano de vocês todas essas experiências com operações de curto prazo, tá bom? Depois eu vou mandar o link para vocês, vou postar lá também o link a todos vocês, para quem nos segue. Então é importante jogar um pouquinho para a direita, o verde, o vermelho, o amarelo e o verde, tá? Então, com a abertura lá fora, que ficou 11h30 por 2 semanas e depois 12h30, ainda com a abertura lá fora, vai sim trazer boa volatilidade, concordam? E aí, pessoal, eu já falei um pouco do que é o mini índice, o que é o mini dólar. É uma palestra que eu quero muito explicar agora
quais são os padrões que dão lucro. Eu separei 6 padrões simples e lucrativos. 1, canais. 2, bandeiras. Só que eu vou explicar boas particularidades. 3, cup and handle. 4, diamante. Tem sido muito comum em dias que abre com falsos rompimentos de topos e suportes, fazendo alargamento, mas você tem paciência de sniper para aguardar uma convergência, que é um simétrico. Alargamento com simétrico é o diamante, a formação estrutural. Sinal dos cães é muito comum, que é um falso rompimento aí, suporte de resistência, que você pega na mosca, reversão, e a figura clássica de traders norte-americanos do BARR, né, que é o Bump and Run Reversal. Tá legal, pessoal? Estão perguntando também de leitura de fluxo. No bônus, eu vou explicar o Keltner e o TPV. O TPV é justamente uma forma automática que eu adaptei, que funciona demais para leitura de fluxo para vocês. Vocês vão adorar, tenho certeza, o pessoal lá da sala não tirou mais da tela e funciona toda hora, todos os dias. Não tem que fazer um curso extenso. Vocês vão ver que em 5 minutos vocês vão entender uma ótima leitura de fluxo, ok? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo entende o que é um topo, o que é um fundo, né? Não é mínimas, não é máximas, são fundos, porque durante essa alta tem várias mínimas. Mas quando eu falo fundo, eu uni esses fundos aqui. Quando eu falo topos, uni esses topos, tá? Que você pega a tendência secundária, o chamado zigue-zague. Unindo fundos, você tem uma LTA. Unindo topo, você tem uma LTB. Só que ao traçar uma paralela dessa LTA ou dessa LTB, nós encontramos os canais. Isso aqui é um canal. Isso aqui é um canal de alta que aconteceu no Ibovespa de 2004 a 2008. Esse canal, eu fico pela manhã, tá bom? Mas também o programa é ao longo de todo o dia. Tem uma ótima equipe que vocês vão gostar. Pergunta aí que mandaram que horas que eu fico no ponto a ponto. Vamos lá, pessoal. Esse canal que acontece no gráfico de candlestick diário é mais comum do que vocês imaginam no 1 minuto. E quem não está rabiscando linhas de tendência paralelas está perdendo a oportunidade de ter aí ótimas sinalizações. No entanto, isso aqui é importante. O que tem de errado nessa tela frente à anterior? Por que nessa tela eu tenho um canal e nessa tela não tenho? Para quem não sabe, a Nelogic é uma das poucas plataformas de mercado, eu falo isso há vários anos, que quando você instala, ela já abre na escala correta, na escala logarítmica. Por quê? Porque ela foi feita justamente por quem entende, né? Então, um abraço aí ao Marcos Rafael Boschetti, um abraço também ao Maurício Piedade. Então, eu não me canso de elogiar há vários anos a Nelogica, porque ela já abre na escala correta, mas é uma das exceções. Se você está na escala errada, você não tem canal, você tem curva. Olha aqui o eixo da direita, ele está considerando que de 15 para 20 é a mesma coisa que é 5 para 70, e não é, né? Percentualmente não é. Aqui já não. Aqui ele já está com proporções percentuais, que é o que importa para a gente, tá bom? Essa semana eu estou de fora, estão falando aí, estão me perguntando onde eu estou. Eu estou em férias, tá? Então por isso que eu não estou lá no ponto a ponto, mas assim que passar o feriado, já estarei novamente lá com vocês, tá bom? Então, escala é importante. Quem já sabia que a escala é importante? Escreva eu aí no envio de perguntas, só para eu ter uma ideia. É uma informação importante, pessoal. Ó, bastante gente já sabia. Vamos lá. Canal, então, basta você estar na escala correta, identificar a linha de tendência e puxar a paralela, tá? Deixa eu já mostrar agora exemplo no minuto. Então, vamos lá. Assim como no diário, aqui é um gráfico minuto. Pessoal, prestem atenção, parece que é básico, mas não é. Um grande erro é querer comprar rompendo resistência. Quem comprou rompendo aqui esse topo, aconteceu o quê?
tomou stop. Quem comprou rompendo esse outro topo aqui, tomou outro stop. Mas aí você olha e fala, pô, mas o índice está subindo, como é que eu não estou acertando? Então, um bom ponto de compra não é lá em cima, perto da paralela. Um ótimo ponto de compra é lá embaixo, perto da linha de tendência. Faz sentido para vocês, sim ou não? Você compra um livro de análise gráfica. Olha, rompeu a resistência, compra. Olha só, linda tendência de alta, canal de alta, você compra stop. Aí você fala, a análise gráfica não serve. Então, identificar canal é importantíssimo. E também o rompimento desse canal. Aqui, olha só, o rompimento gerou uma forte reversão, tá? A gente irá preparar novas palestras. Eu posso depois pegar cada ponto desses 6 padrões e estender com mais informações, tá? É que hoje eu fiz uma apresentação mais geral. Eu quero trazer bastante informações a vocês. Então eu vou ser um pouquinho mais superficial a cada item, mas daria sim para explorar muito mais. Por isso que toda manhã ao vivo, lá no programa da Rico, no Ponto a Ponto, eu faço aulas. Bandeiras e flâmulas, pessoal. Bandeira e flâmula é justamente uma oportunidade que, na minha opinião, espetacular. É espetacular, tá? Você percebe que o índice disparou em 10 minutos? 300 pontos, uma primeira perna de alta, 300 pontos. Você fala, caramba, fui no banheiro, fui pegar uma água e o índice explodiu 300 pontos. Calma. Geralmente essas porradas, elas vêm em 2 momentos. Vem uma porrada 1, descansa e aí vem a porrada 2 no índice. Quem já percebeu? Quem já percebeu isso? Olha lá, muita gente percebeu. Então o mercado no mini índice, no mini dólar, trabalha com uma porrada. Pau. Aí, muitos achavam que estava cara, começa a vender. Só que, engano, vai dar uma porrada. Só que esse slide, eu fui pegar um ponto que eu gosto muito, que eu ensino demais, que é o descanso saudável. E o descanso saudável, ele é acompanhado de um descanso simétrico. É o que eu chamo de simetria temporal. Alguém sabe o que é isso? Olha, o pessoal comentando muito de FR, de Bollinger. Se vocês começam a entender melhor o movimento pelo candle, pela figura, vocês vão perceber que FR e Bollinger são secundários e, na minha opinião, totalmente dispensáveis, tá? Mas é muito pessoal. Eu respeito quem usa. Eu respeito quem usa, tá bom? Mas quem me acompanha lá no Ponto a Ponto, nem pergunta mais de FR e Bollinger. Conseguiu criar uma bagagem, um conhecimento que realmente entendeu que, pelo conceito que a gente utiliza de foco no preço, o IFR e o Bollinger começa a ser bem secundário, mas respeito quem utiliza, tá bom? Mas vamos lá. Esse slide que eu fiz lá ao vivo foi porque uma aluna, muitas mulheres nos seguem lá também, uma aluna falou, Leandro, eu estou aqui operando com meu marido e eu comprei aqui. O que eu fiz de errado? Eu falei, olha só, o índice subiu 10 minutos, descansou 3 e você já quis comprar. Espera descansar mais um pouco, de forma simétrica, com quantidade de descanso aí muito similar e parecida com o movimento da alta, que aí vai ser uma compra muito mais tranquila. Alguém já percebeu isso? É comum, é batata. Acontece aí diariamente, de forma seguida, de forma consecutiva. Tá ok? Então, ela falou, poxa, é verdade, eu acabei perdendo dinheiro porque eu não fazia essa contagem. Então, bandeira é sensacional e para você evitar de entrar em bandeiras falsas, rompimentos falsos,
Começa a perceber. Isso não é só num minuto, pessoal. Isso também é no candle diário, tá bom? Isso também é no candle diário. Também no dólar, também no índice, também em papéis. É super comum mesmo. Aqui é um slide muito interessante. Dos 6 padrões que eu separei para o dia de hoje, eu já falei 2, né? Eu já falei de canal e já falei de bandeira. Nessa tela eu tenho justamente os 2. E foi uma operação que eu fiz ao vivo. E foi muito interessante, por quê? O índice vinha de queda no canal. Falei, pessoal, já está esticado, eu tenho um estudo, que é o Keltner, que eu vou explicar daqui a pouquinho, segura um pouquinho mais, que vai ter um bônus aí, além desses 6 padrões. Falei, pessoal, está muito esticado para queda, está sobrevendido, né? É um barato, entre aspas, quando às vezes abre muito esticado lá para baixo. E a gente ficou no aguardo da quebra desse canal de queda. Estão percebendo aqui? Nessa cor verde oliva aqui, um canal de baixo? Quebrou o canal. Quebrou um pouquinho esticado. Eu não gosto de entrar em movimentos que já tem aí 100 pontos de movimentação para um lado ou para o outro. E aí o que aconteceu? Quebrou. A gente começou a fazer a contagem desse mastro. Contamos 8 candles de alta. Logo em seguida, contamos 8 candles de queda, aproximadamente. Rompeu, compra, perto da LTA. Subiu 7 pontinhos, descansou mais 7, já tínhamos aí a paralela, né? Porque tinha um topo importante aqui. Já tínhamos a paralela. 7 minutos de alta, cerca de 7 de correção, perto da LTA, nova compra. Esse círculo em azul mais escuro. Aí deu 9 minutos de alta, 9 minutos de correção, nova bandeira, perto da LTA, nova compra. Olha que excelente. Aqui nós temos um exemplo prático, real, que aconteceu, onde só conhecendo canais e bandeira assimétrica, deu um ótimo lucro. Para ter uma noção, aqui eu estou em 50 mil pontos. Aqui já estava em 50.500 pontos. Precisava saber como está o IFR? Precisava saber como está o Bollinger? Não. Totalmente secundários. Concordam, pessoal? Concordam sim? Não? Faz sentido essa tela? Está confusa? Está mais limpa? O que vocês acham? Excelente. Vamos seguir aqui, tá bom? Para quem não está enxergando a tela, amanhã irá ir ao ar a esta apresentação, tá? E depois também a gente posta o link para quem não conseguiu enxergar a tela, tá bom? Eu vou liberar esses slides sim. No final eu vou mostrar o e-mail para vocês receberem, tá bom? Pessoal, essas figuras dão indicação de alta para ganhar com a alta, mas também dão indicação de queda para ganhar com a baixa. No mini índice, no mini dólar, eu posso vender sem ter. Recomprando mais barato, eu ganho com a diferença. Eu sei que aos mais novos, um conceito de ganhar com a queda é mais complexo, mas sim, ganhar com a queda. E aqui foi uma bandeira de baixa, aquela bandeira que você inverte. Despencou aqui por uns 15, 20 minutos, subiu 10 e tentou cair. Não, aqui não vende, espera a simetria. Aguardei a simetria, desabou 300 pontos, tá? Olhando o gráfico de 1 minuto, que na minha opinião tem liquidez para isso. Tendo liquidez, quanto menor a periodicidade, na minha opinião, melhor, tá? Eu posso depois escolher um único tema de periodicidade e justificar com bons argumentos por que eu foco mini contratos no day trade em 1 minuto, ok? Simetria, então, quer dizer proporcionalidade. O mesmo tempo do mastro é o tempo da correção para você evitar falsas entradas. Eu vou precisar correr um pouquinho. Como eu preparei aí uma palestra com várias informações, do que focar em poucas informações mais intensiva, então eu vou correr um pouquinho mais, tá? Mas fiquem tranquilos.
Qualquer dúvida, temos o ponto a ponto ao longo do dia, ao vivo com vocês, e também teremos esse espaço de terça-feira pela Rico aqui com a Nelogic. Eu vou até pular alguns slides, se eu perceber que não vai dar tempo de mostrar tudo que eu separei com bastante carinho, informações valiosas a vocês. Todo mundo já conhece a figura de topos e fundos arredondados? É um descanso, é uma continuidade, só que tem um problema, tá? Essa figura, quando ela tem um fundo muito amplo, ela necessita de um arredondamento menor. E para quem acompanha a movimentação durante o pregão, que a gente chama de movimentação intradiária, acontece demais. Acontece demais. Alguém tem aí um palpite? Em qual momento que aparece esse descanso arredondado, muitas vezes duplo? Na hora do almoço. Abriu em forte alta, chega o almoço, descansa, só que é um fundo de ampla amplitude que necessita de um fundinho menor. Guedal, no diário, eu avisei o pessoal, espera o pullback, porque não fez o handle, o fundo menor estava muito esticado. Então, é esse conceito que a gente traz para o intraday. Olha o conceito de cup and handle em rente 3. Chegou um pouquinho esticado, fez o fundo menor. A Vale, mês passado no diário, também fez um cup and handle, tá? Então, traz esse conceito para um minuto. Traz esse conceito para um minuto. E olha que bela venda que eu fiz ao vivo. Quando, na hora do almoço, descansou uma forte queda, com um topão arredondado, um topo menor que a figura da xícara, a figura do cup and handle, e desabou em 5 minutos quase 500 pontos. Estão perguntando se foi o trade que eu fiz lá na Bolsa. Não, não foi. Não, é que vocês não estão vendo as perguntas, mas lá na Bolsa fizemos um evento para traders, tá? Foi muito legal, iremos repetir. Quem nos acompanha, ou quem não acompanha ainda, passa a acompanhar a gente lá, que em breve novidades de novos eventos presenciais. Agora é o seguinte, se perde a linha de tendência, também dá uma forte reversão, tá? Aconteceu no boi. E aí você fica atento ou na quebra do cup and handle ou na quebra do padrão. Então, cup and handle, pessoal, a xícara é bem importante, é bem interessante, tá? Então, já falei de canais, já falei de bandeiras e agora vamos, após o cup and handle, falar do diamante. Quem já pegou, pessoal, aberturas ruins? Que ele parece que vai quebrar um topo importante, disparar, mas aí ele volta. Aí pega um suporte importante, parece que vai desabar, mas aí ele volta. Nunca virem a mão, não façam preço médio, contrário a você, reforço, e nunca também faça virada, invertida. Por quê? Se pegar um dia de abertura aí de alargamento, você está ferrado, né? Você está aí sem norte, você quebra. Mas eu recomendo a vocês. Sim, ao vivo eu passo operações de compra e de venda, tá? Pessoal, se você percebeu uma abertura com um alargamento, vai buscar uma água gelada, toma um suco de maracujá e fica só vendo o show. Por quê? Depois de um alargamento, vem uma convergência em simétrico. A gente pegou esse diamante com uma linda compra. E logo depois fez um outro diamante aqui no índice. O diamante também acontece no diário, aqui Bovespa em 2007. Então, essa formação estrutural diamante é fácil de entender. É um alargamento e depois um simétrico. E é muito comum de entender e de visualizar dentro do pregão no 1 minuto. Quem já viu o alargamento ficou pé da vida e logo depois falou, poxa, estava tão ruim, ficou tão bom. Por quê? É muito comum. Começa um alargamento e logo depois vem um simétrico. Tá?
diamante é bem interessante. E aconteceu no Ibovespa recentemente, rompeu para cima, foi fácil de identificar. Aliás, as últimas pernas de alta da Bolsa ao longo do ano, todas nós, Lava Rico, conseguimos identificar e passar para os clientes. Nem sempre vai ser assim, mas esse ano está muito fácil acompanhar o mercado, tá? Quem nos segue, confirma. Olha lá, o pessoal confirmando aí nas questões. Falou que eu confiei no diamante e realmente foi bem, tá? Vamos lá, pessoal. Um outro padrão, sinal dos cães. Pelo meu desenho, que vocês adoram. O que quer dizer isso, sinal dos cães? Um falso rompimento de resistência, tá? Você pega a versão do mini índice, do mini dólar, na asa da mosca, na asa da mosca. Como aconteceu com a Ambev. A Ambev, no final do ano passado, fingiu quebrar os 20 e reverteu fortemente. E acontece isso todos os dias praticamente no day trade, seja em papéis, seja em mini contratos. Aqui não era uma porta trancada. Se você quer estourar uma porta trancada, você tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro. Na quinta tentativa você consegue. Você fica um minuto lá fora e volta. Você encontrou alguma coisa de muito ruim lá fora, tá? Então, o sinal dos cães é uma fortíssima reversão. É uma fortíssima reversão, pessoal. E você pega a nasa da mosca, tá? Ainda mais se estiver em busca de gap, estiver perto lá da nossa banda superior, que a gente tem um bom mapa, que é o Keltner, e temos a bússola, que é o TPV, que eu já vou mostrar. Então, quantos padrões que eram? Eram 6. Canais, bandeiras, cup and handle, sinal dos cães. E agora a gente está vendo mais um, que é o bumper reversal. Lembra do primeiro item que eu mostrei para vocês? Olha, tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas aí no chat. Realmente a galera está bem antenada, está interagindo bastante. E eu não vou conseguir responder a todos, tá? Então a ideia é, depois eu vou pegar esse material, vou passar para vocês. Ao vivo, no ponto a ponto, vocês podem dar continuidade ao aprendizado, mas aqui nesse contato nas palestras da Nelógica, é ter várias palestras, a gente pode abrir item por item, explorar com mais detalhamento, ok? Continuando. Lembra o primeiro item, que eram canais? Vocês sabiam que os canais podem ser replicados? Aqui na tela é um canal de queda, tá? Aqui na queda é um canal de queda, pessoal, que está sendo replicado, depois devolve tudo. A mesma coisa em canal de alta. Olha aqui. Aqui foi ao vivo. Pregão abriu. Rompeu a paralela do canal 1 para o canal 2. É como se você estivesse no G4, no menos 4 da sua garagem, e o preço está lá tentando quebrar o teto e quebra. E vai para o menos 3, para o G3. Quando vem a quebra do patamar 1 para o patamar 2, eu falei para o pessoal ao vivo, vamos comprar. É um padrão de replicação de canais. É o bumper or reverse. Se você colocar no Google, você vai encontrar uma série de artigos de traders norte-americanos. Tá? No Brasil não é difundido, mas lá é muito difundido. Ok? Ó, o pessoal está perguntando se eu vou mostrar o padrão de par de ventilador que eu já fiz ao vivo. É um outro padrão, não incluí nessa listinha, mas me cobrem, voltando das férias, voltando aí pós-feriado, eu explico para vocês ao vivo o padrão de par de ventilador. Também é um padrão interessantíssimo, são 3 linhas de tendência que reverte aos poucos e tem uma reversão muito intensa, tá? Mas vamos focar aqui no bumper reversal. Esse padrão, ele tem geralmente 4 canais. Vocês percebem que foi buscar lá a 4ª replicação? Saiu
de 45 para 65. 20 pontos de ganho. Para quem opera mini dólar, 20 pontos de ganho é ou não é razoável? É ou não é razoável? Estou vendo aí o André Dias com a gente. O André Dias Expomani aqui com a gente, não? Um abraço a ele aí, se for ele. Se não for também, um grande abraço. Tem muita gente conhecida aqui que eu estou acompanhando pelas perguntas. Não, não é. Mas muita gente conhecida aqui que eu estou vendo pelas perguntas. Mas vamos seguir aqui. Pessoal, quando deu esses 20 pontos de alta, quando deu os 20 pontos de alta, o que eu falei para o pessoal? A palavra mágica, né, que o pessoal adora, pôr no bolso. Mas eu falei o seguinte, contei apenas a metade da história. Toda essa alta, que é o retângulo azul, essa projeção vai ser refletida da LTA para baixo. O que eu pedi para o pessoal? Comecem agora a pensar numa queda. Raramente eu faço isso. Por quê? Para segurar a ganância, a empolgação, a gente tem aí um tempo para entrar em novas operações. Não recomendo ficar virando mão, mesmo em ganho. Mas nesse padrão, eu falei para o pessoal, vai devolver toda a alta e mais para baixo. Faz sentido, pessoal, para vocês ou não? Sim, Daniel, lá no formação a gente entra um pouquinho mais a fundo, tá bom? Com certeza. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, então eu consegui passar para vocês o Bumper Reverse, lógico, foi a apresentação. Sinal dos Cães 2. Diamante 3. Cup and Handle 4. Bandeira 5 e canais 6, tá? Pô, Leandro, mas você não falou de pá de ventilador, você não falou de deriva. O tempo é escasso, tá? Eu queria trazer bons conteúdos, mas estou muito tranquilo, estou muito confortável, porque eu sei que quem quer uma continuidade, vai lá com a gente ao vivo no Ponto a Ponto dentro da Rico, que é um programa inteiramente gratuito, ou mesmo aqui com as palestras da Nelógica, tá? Mesmo aqui com as palestras da Nelógica, eu sei que eu vou ter tempo nas próximas terças para me estender. Mas calma, tem bônus. E o bônus é gordo aqui, hein? O bônus é recheado. Vamos lá? Pessoal, então o bônus. O ponto a ponto começa já no leilão do dólar e do índice. Então, um pouquinho antes. A gente só retardou um pouquinho a abertura, mas a partir das 8h30, agora está um pouquinho mais perto das 9h, já estamos no ar. Eu fico pregão o dia todo, tá bom? Eu fico pregão o dia todo. Eu, o Cris, a Bruna, o Ross, somos 4 professores. Mas vamos ao que interessa neste momento, que são os conteúdos a vocês. Então, pessoal, eu brinco ao vivo, que se é para ter alguém, que seja parceiro, né? Para ter traste não é legal, concordam? Sim ou não? Né? Para ter aí uma esposa ou para ter um marido, tem muitas mulheres aqui nos ouvindo. Se é para ter alguém, que alguém sacaneie, né? Que faça diferença. Quando a gente pensa em indicadores, eu tenho a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Olha, desculpa, mas para ter MACD, FR, Bollinger e outros indicadores, eu prefiro não ter. Então eu busquei alguns estudos que me trazem algo a mais, tá? Eu demorei 3 anos para encontrar o Keltner, que o preço é como se fosse um cachorro, o preço é um corrimão. Comecem a perceber que não tem tanto movimento elástico nem para cima nem para baixo. E com uma analogia ao cachorro preso a um corrimão com uma coleira elástica, eu encontrei o Keltner bem espaçado, porque eu faço uma calibragem totalmente diferente. Eu me lembro aí, eu acho que há uns 8 anos atrás, eu tive que pedir para a lógica aumentar a calibragem do Keltner, porque tinha uma limitação em 9,99.
de forma muito parecida ao Bollinger, o desvio padrão, né, o coeficiente de descolamento aí, em relação à linha central, é de 2. Eu uso 12. Pessoal, para quem chegou atrasado, fica tranquilo. Vocês vão receber a partir de amanhã um link, vai estar lá no canal da Nelógica, eu vou postar também. Mas tudo isso eu falo ao vivo diariamente a todos vocês lá no Ponto a Ponto, tá? Mas aí um abraço. Muita gente falou que chegou atrasado, está gostando, mas perdeu o início. Então depois você vai conseguir, porque esse vídeo será colocado ao ar lá no YouTube e você consegue voltar desde o início. Então, pessoal, com uma média central de 200, com a média central de 200, com um deslocamento de 12, eu tenho aí todo o meu território que o mini contrato, o mini índice, ele oscila. Agora, muito importante, a tendência do dólar é mais longa. Então, no dólar, nós utilizamos 19 e não 12. E aí, nós teremos isso aqui que está na tela. Estão vendo aqui uma linha superior? É o Keltner. Muitas vezes o índice bate na linha e para de subir. Vamos começar a fazer um raciocínio do que eu tenho ensinado? Pelo Keltner, estava na linha superior, CAR. Podemos depois, uma única palestra, focar só no Keltner, porque eu entendo, eu estou atropelando. Eu não estou explicando com calma como eu gosto, tá? Hoje eu quis fazer o seguinte, trazer bastante informação e ao longo aí das próximas palestras e dentro do programa no Ponto a Ponto lá, eu consigo explorar item a item, ponto a ponto aí com vocês, tá? Gap, eu não falei quase nada, é fundamental o gap, eu sei que vocês estão sentindo falta, mas gap já é um assunto um pouquinho mais explorado, tá? Aqui é o sinal dos cães, na banda de cima do Keltner, rumo ao gap. Olha o que aconteceu nesse dia. O índice despencou 800 pontos, tá? Estamos começando a juntar, pessoal? Olha aqui o Keltner, como ele dá toda a extensão onde temos o território, o nosso mapa. Aqui algumas derivas que eu nem consegui explicar e também uso demais derivas para reversão, tá? Olha aqui quando o índice extrapolou o Keltner 200 com 12. Aqui na Nelógica não plota a média central de 200, mas você pode colocar manualmente a média central de 200, caso você queira, sinta necessidade. Tá legal? Então, seguindo aqui, pessoal, olha o canal de baixo, a bandeirinha de baixo dentro de canal rumo ao gap, saindo do Keltner. Eu uso muito disso. Olha aqui dentro do Keltner, uma figura que subiu, na hora do almoço fez o arredondamento, fez a alça e rompeu. Como chama essa figura do mini dólar? É a xícara, é o cup and handle. Sim ou não? Bônus 2. Eu tenho um estudo que eu demorei também um bom tempo, que faz uma leitura automática do fluxo. Sensacional esse estudo. Se o Keltner é o nosso território, esse indicador é a nossa bússola, pessoal. Ele mistura preço com volume, ele mostra como os players estão agredindo de uma forma totalmente automática, totalmente simples. Alguém sabe que indicador que é esse? Olha, eu estou recebendo muitas perguntas importantes, com certeza. Eu estou anotando, eu estou olhando aqui também. Nas próximas palestras e mesmo ao vivo, eu vou responder essas perguntas, tá? Se tiver um tempinho também, acabando os slides, eu explico. Ó, o pessoal falando, o TPV, aprendi no Rico. No ponto a ponto eu explico com calma esse estudo, tá? Na verdade, eu comecei com OBV. Estão enxergando aqui, ó, OBV? Só que o OBV
me trazia alguns sinais falsos de dentinho de tubarão. Mesmo acertando, ó, aqui ele mostrou que o comprador está no poder, aqui que o vendedor está no poder. Mesmo acertando na maioria do tempo, ainda me dava esses dentinhos de tubarão. Estão vendo? Estão vendo aqui, ó, dentinho de tubarão? Ó, cruzando a minha linha indicativa. A linha azul é o OBV e a minha linha vermelha é a minha linha que eu bolei para mostrar quem está no poder. Então, pessoal, o OBV, ele é muito sensível. E ele dá esses dentinhos de tubarão. Aí eu comecei a olhar na plataforma que eu acho que é a mais completa, que tem todos os indicadores importantes. Que é a Nelógica, né? Que é o NicoTrader, que é o Profit. E aí eu encontrei o TPV, que é o Tendência Preço-Volume, tá? Na parte superior da tela é o TPV, na parte inferior é o OBV. Pessoal, por favor, vamos interagir, que eu quero saber se vocês estão acompanhando. Enquanto o OBV deu algumas compras falsas aqui, 9,20, 9,25, 9,28, 9,31, 9,58, 10,1, 10,3, o TPV me deu compras falsas? Ou só a verdadeira? Deu ou não deu compras falsas do TPV, pessoal? Não, não deu. Não tive compras falsas pelo TPV. Então, a minha busca cessou quando eu encontrei o TPV, tá? E o TPV, ele é excelente. Eu tenho mostrado dia após dia ao vivo com a galera lá do Ponto a Ponto que eu consegui encontrar uma calibragem com essa linha vermelha que me ajuda demais a saber quem está no poder, o touro ou o urso. Eu nunca gostei de indicador, né? Aquele cara solteirão que ainda não encontrou aí a parceira ideal. Pensava o seguinte, se é para ter, tem que ser uma coisa boa, uma parceira firmeza. E aí, quando eu encontrei o Kelt no TPV, eu falei, poxa, agora tá legal, né? Pô, mas não pode ter duas, escolhe uma das duas. Não, não vou escolher. Por quê? Enquanto o Kelt é meu mapa, o TPV é a minha bússola. Excelente, pessoal. Funciona demais, tá? Olha aqui no índice, que linda cor do TPV. Funciona assim. O Alan pergunta, Leandro, funciona tanto no minuto quanto no diário? Sim, funciona. Pessoal, tem muitas perguntas, tá? Tem muitas perguntas, eu não vou conseguir dar conta aí de todas. Peço desculpas a vocês. Mas vamos seguir aqui com o material. Cielo no diário, ó, respondendo a pergunta. Olha aqui no cabeçalho do slide. Para quem gosta de swing trade, dá uma atenção. A compra de Embraer que a gente passou nos R$14, vai olhar o TPV com a média de 50. Olha essa venda em Cielo. Média simples. Olha o dólar. Olha o dólar. Como funciona, tanto para o mini índice quanto no mini dólar. Olha essa compra no Itaú. Eu sei que o foco da palestra de hoje é mini índice e mini dólar. Mas eu estou também apresentando ferramentas que eu gosto muito, que a galera interage com a gente ao longo do pregão. Olha o TPV no Itaú. Olha essa bandeira saindo da banda inferior do Keltner, rumo ao gap, com o TPV extremamente comprador. Pessoal, quer fazer uma leitura de fluxo? Coloca o TPV. Já fiz acho que mais de 10 aulas sobre o TPV e vou repetir durante a programação ao vivo lá do Ponto a Ponto, porque o que é bacana e eficiente tem que ser mostrado. E quem me acompanha sabe que eu não escondo o jogo, tá? E aí, como vocês adoram os meus desenhos, tá? O Keltner é a fronteira do mapa, é o oceano. Aqui é os Estados Unidos. O preço é a pessoa, para onde ele está olhando é a figura. O gap é o furacão. E o TPV é a nossa bússola.
E eu aqui, quem é? Sou o artista, claro, que belo desenho. Não, não vou vender esse desenho, tá? Não, não vou vender esse desenho. Já tentaram, mas não vou vender. Pessoal, olha que linda compra aqui do dólar. TPV mostrando comprados. Tentou dar venda e voltou. Rompeu aí um triângulo ascendente rumo ao gap. Tá? Então tinha movimento saudável, figura de compra, gap para preencher. TPV confirmou. Tinha uma boa distância do stop, não muito alta. E a área de movimentação. Eu sei que eu corri demais. Até mostrei um exemplo prático. Eu pretendo, lá junto a Rico, montar um cronograma de palestra de terça-feira aqui com vocês. E esses itens eu vou estender e também ir de forma mais intensa, tá? Porque eu sei que hoje eu estou indo de uma forma um pouquinho mais superficial. Vamos falar um pouquinho de desvantagens que servem como alerta? Obrigado, Fabiano. Tem essa calibragem que eu demorei para adaptar, mas vocês vão pôr na prática e vão perceber que funciona demais. Quem concorda em algumas desvantagens? Para quem faz day trade e mini contratos, autossabotagem, elevada alavancagem para quem não tem disciplina, preocupação tem que ter sim com erros operacionais e muito cuidado com o momento de notícias, que é o que eu chamo de tempestade. Se você entra aí para o trabalho, está aquele céu lindo, com sol forte, se você soubesse quando vai cair aquela trovoada de verão, não seria bom saber? E a gente sabe, pessoal, o PO tem horário certo, outros dados relevantes têm horário certo. Então, eu quero citar agora esses pontos de desvantagens. Primeira desvantagem, autossabotagem. O checklist que eu recomendo que todos tenham que ter. Piloto de avião, não tem um plano de voo, não tem um checklist. Combustível, ok. Motor, ok. Vento e outras coisas. Por que o trader que não pode quebrar não tem um checklist operacional para ticar a cada nova entrada? Porque não adianta ele ter tido 1 hora de simulação se na hora de pôr dinheiro de verdade ele fica cego e tudo que ele treinou ele esquece. Tem que ter o checklist. E olha, se eu perguntar agora, acho que menos de 5% vai falar, eu tenho um checklist. Eu estou batendo nessa tecla já há vários anos que é fundamental que vocês tenham um checklist. Do mesmo jeito que é fundamental virar a chavinha de Rambo para Sniper, você tem que ter o teu checklist. Pessoal, o vídeo está ok, tá? Para quem chegou agora e está sem vídeo, depois vai ter no canal da Neológica no YouTube esta apresentação, aí você consegue rever com o vídeo, tá bom? Alguns sim reclamaram aí que não está conseguindo enxergar a tela, só está com o som. Pessoal, quem concorda, quem entendeu... Opa, verdade, Leandro, porque eu não pensei nisso antes. É ou não é fundamental ter um checklist? Quero saber a opinião de vocês. Pessoal, o OBV, assim como o TPV, não tem calibragem. A calibragem é aquela linha divisora de águas para saber quem está no poder, tá? O touro comprador ou o urso vendedor, tá bom? A alavancagem é o que eu falo. Se você pegou um Fusquinha para dar uma volta em Interlagos e não consegue fazer o verso do Senna, laranjinha, a subida da reta oposta lá, a subida do paddock, se você não consegue fazer um traçado com um Fusquinha, se você pegar uma Ferrari V12 Biturbo, é que você vai se dar mal. Então, pelo amor de Deus, começa pequeno e continua pequeno. E fica assim um tempo na simulação, tá? Fica assim um tempo na simulação.
Quando eu falo isso ao vivo no ponto a ponto, o pessoal, pô, você vai ser demitido. Como você fala numa corretora que não é para operar pesado? Porque eu estou do lado de vocês. E a corretora me agradece. Porque tendo vida longa na bolsa, a corretora vai ter o cliente para sempre. É uma pena que muita gente quebre, é horrível. E eu me sinto com uma grande responsabilidade ética de trazer informações para vocês importantes, tá? Uma outra desvantagem, erro operacional. Cuidado para não zerar, não sair da operação do lado errado e acabar ficando dobrado. Na hora da entrada também é muito comum, o pessoal já comentou demais que era para comprar, vendeu, era para vender, comprou. Errar a quantidade. Era para ser um contratinho, apertou rápido 11. Tá? Na hora de sair, fica parcialmente, ficou na fila. Você tem uma fila no Hulk. Erro operacional número 5, pular a ordem. Direto o pessoal comenta, pô, Leandro, bela entrada, bela operação, 300 pontos, e eu estou aqui chupando o dedo porque pulou minha ordem. Coloca o stop offset de forma errada, eu vou repetir a aula de stop offset. Não sabe colocar um spread entre preço limite e gatilho. Tem as boletas de entrar e sair a mercado. Cuidado também, o erro número 6, de trocar o ativo, é para ser o índice, colocou dólar, é para ser dólar, colocou o índice. É muito comum esse erro também em papéis com multiplan e múltiplos, com COSAN, com CSN. Com certeza também o pessoal está comentando que um grande erro é não saber onde colocar stop. Tem uma aula específica de stop para vocês. Tem até alguns slides que eu vou mostrar cenas aí de uma próxima palestra com vocês, tá? Erro número 7. Acionar por engano eventuais comandos. Cuidado com atalhos no teu teclado, tá? Cuidado aí com atalhos, às vezes tua filha vai lá apertar para brincar também, ou a empregada doméstica vai limpar teu teclado e faz algumas operaçõezinhas.